Cosmovisão cristã. Todas as pessoas, em todas as épocas e em todos os lugares, possuem uma cosmovisão. Sem uma cosmovisão, não conseguiríamos tomar as centenas de decisões diárias que tomamos. Até mesmo nas pequenas escolhas, nos baseamos no senso de certo e errado, de bom e mal, de útil e desnecessário, de apropriado e inconveniente, a fim de conseguirmos o que pensamos serem as escolhas mais acertadas. É extremamente importante ter uma visão correta de uma cosmovisão básica, onde a pessoa se norteará diante das situações mais importantes da sua vida. Com o cristianismo não é diferente. Aqueles que servem ao Jesus bíblico também devem ponderar em sua cosmovisão, a cosmovisão cristã. Em Romanos 12, versículo de número 2, Paulo diz: não se amoldem ao padrão deste século, ou seja, não tome a forma deste século, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente vive em uma época pós-moderna em que se acredita ser tudo relativo. Não há uma verdade absoluta. Tudo depende do ponto de vista de cada um. Não existe o certo e o errado, e cada um constrói a sua própria verdade. Acredita-se que todos os caminhos levam a Deus, ou ainda, cada pessoa cria seus próprios deuses, seus próprios conceitos e sua própria moral. Ser verdadeiro homem ou verdadeira mulher de Deus traz muitos desafios, não importa a época da história ou em que lugar no mundo a pessoa tenha nascido. Capítulo 15 de João, versículos 18 até o 20, diz: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, os tirando do mundo. Por isso, o mundo vos odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão a de vocês. Nós precisamos aprender o que significa essa palavra mundo na Bíblia, e principalmente nos textos do apóstolo João. Em grego, essa palavra mundo, ou seja, cosmos, podem ter 3 significados diferentes. Primeiro, a Terra, o universo e a criação de um modo geral, como em João 1:10. Aquele que a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Segundo significado que pode assumir: as pessoas que vivem na terra, como em João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um terceiro significado: o grupo de pessoas hostis a Deus, como na segunda parte de João, capítulo 1, versículo 10. Mas o mundo não o reconheceu. Essa palavra mundo, no texto de João 15, 18 a 20, ela tem a terceira definição: o mundo sem Deus, o mundo que se opõe a ele. Eu vou até repetir o versículo, João 15. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, os tirando do mundo.
por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior que o seu senhor. Jesus segue dizendo: se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Numa esfera espiritual, fomos retirados desse domínio das trevas e transportados para o reino de seu Filho amado, conforme Colossenses 1,13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Já na esfera física, continuamos bem aqui, no planeta Terra, vivendo lado a lado com as pessoas que não reconhecem o Deus Criador e que, mais do que isso, até o odeiam. E porque o odeiam, odeiam também todos aqueles que seguem e insistem em dizer que Deus é real. Portanto, podemos entender que se o cristão não experimenta nenhuma oposição, nenhuma dificuldade por parte do mundo, então existe algo de errado. Uma pessoa cuja cosmovisão se alinha ao padrão bíblico e ainda vive, pensa e se comporta como se pertencessem ao mundo, vive numa enorme contradição. Agostinho de Hipona, ele disse: se você ainda não suportou aflições, é porque você não começou a ser cristão para valer. A cosmovisão é como um tipo de filtro de uma rede social. A cosmovisão funciona mais ou menos como, é isso mesmo, um filtro para as nossas fotos disponíveis. Você tira a foto e aplica o filtro que quiser. Mas diferente de uma rede social, não é possível ver o mundo sem filtro nenhum. Não tem como. Sempre enxergamos as pessoas e situações com as quais lidamos por meio de algum filtro. Esse filtro se chama cosmovisão ou mundivisão, visão de mundo que as pessoas possuem. No entanto, não serve apenas para ver o mundo, mas para pensar sobre ele. Essa cosmovisão é o que as pessoas usam quando refletem sobre o sentido da vida. Assim, a cosmovisão responde às perguntas mais fundamentais do ser humano, que podem ser resumidas nestes 3 princípios. Como tudo começou? De onde viemos? Ou qual é o nosso propósito? Isto se refere à criação. Segundo, o que deu errado? Qual a fonte de todo mal e sofrimento? Isso pode se referir à queda. Terceiro, o que fazer a esse respeito? O que pode ser feito para consertar definitivamente determinado erro? Isso pode se referir à redenção. Esses 3 pontos são resumidos em 3 categorias gerais: criação, queda e redenção. Para quem é cristão, esses são temas onde as respostas são óbvias. No entanto, as pessoas respondem a essas perguntas de acordo com a opinião, sem se preocuparem se há ou não uma resposta correta. Você notará que dificilmente as pessoas têm uma cosmovisão só delas. Cada época e cultura tem uma cosmovisão predominante sobre a sociedade e as pessoas precisam se adaptar a ela. Os pensadores contemporâneos sabem que ela se diferencia do que era conhecido como Idade Moderna. Estamos falando agora de um recorte pós-moderno. Por isso ganhou esse nome exatamente de pós-modernidade, modernidade tardia e, para os críticos da religião, pós-cristianismo.
No entanto, as pessoas respondem a essas perguntas de acordo com a própria opinião. Como eu disse, não se preocupam se há uma resposta correta ou não. A questão acerca da verdade absoluta, ou seja, aquelas verdades inatas como não matar, não roubar, às vezes eu vou fazer aqui um joguinho de não completar a palavra para enganar o padrão, tá bom? Muitos dizem que não mais precisa ser um ou outro como certo e errado, ou seja, tudo é relativo. Eu falei que é para enganar o algoritmo, tá? Dessa forma, nem a ciência nem a religião detêm o conhecimento absoluto sobre as coisas, porque, de acordo com o relativismo, nada é a verdade definitiva. Esse modo de pensar colide com os princípios que recebemos através da Bíblia Sagrada, além do que ignora o ser de Cristo, que diz em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O pós-modernismo possui tendências que se opõem à Bíblia. O cristianismo prega que há, sim, uma verdade absoluta. Verdade essa que o próprio Deus, revelado em sua palavra, nos notifica. Verdade que nos abre os olhos e nos torna livres. Portanto, do ponto de vista bíblico, não posso sair por aí criando minha própria versão da realidade. Se há um Deus que é a verdade com V maiúsculo, tenho de me submeter a Ele e ao que Ele diz ser real ou não. Gosto muito do que diz, de forma pedagógica, Richard Guerra em seu livro Desconforme-se. Ele nos ensina. Ele faz uma pergunta: copo de água ou cubo de gelo? Olha que interessante. Quimicamente falando, qual a diferença entre o estado líquido para o estado sólido? Colocando de uma outra forma, o que distingue uma poça de água de um cubo de gelo? Quimicamente falando, são iguais. Os dois são a mesma molécula e possuem praticamente a mesma densidade. Mas você sabe que a água e o gelo não são iguais. Só existe uma coisa que diferencia os dois estados. Quimicamente falando, é a sua forma. É o estado líquido, tem o que se chama de forma variável. Se você pegar um copo e encher com água da torneira, a água vai assumir o formato do copo. Se você jogar a mesma água dentro de uma forminha, a água vai se amoldar à forminha e assim por diante. Os elementos em estado líquido assumem a forma do recipiente em que estão. Agora olha só, o estado sólido, porém, tem uma forma constante. O cubo de gelo dentro da forminha vai ter exatamente o mesmo formato de cubo. Por ser sólido, ele não irá variar, não importa em qual recipiente ele esteja. Por isso que a Bíblia nos diz para sermos cubo de gelo no que diz respeito a este mundo e a sua cosmovisão. Romanos 12:2 diz: Não se amoldem ao padrão deste século, não tome a forma deste século, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, ele faz um chamado aos cristãos para se desconformarem com este século. Se Paulo fosse um químico, ele teria escrito: não sejam líquidos, ou não assumam a forma do recipiente em que estão.
A palavra que Paulo usou neste versículo, traduzida como século, é em grego aion, e significa era ou época, determinada por uma característica específica. Então, não se trata de pessoas hostis a Deus, mas de comportamentos e pensamentos típicos de uma época que se chocam com a verdade de Deus em aspectos diferentes de outras épocas. É interessante que os cristãos de todas as eras têm de obedecer a esse chamado de se desconformar, não importa quando e onde vivem, seja no Império Romano, na Idade Média, no Iluminismo, na Idade Moderna ou agora na Era Pós-Moderna. Todos nós tivéramos e temos de lutar para não se amoldarmos à cosmovisão do século em que vivem. Não podemos ser passivos ou usar de escapismo. Temos que ser proativos. O melhor modo de repelir uma cosmovisão ruim é oferecendo uma melhor. E só podemos divulgar uma ótima cosmovisão se tivermos assimilado a mesma, ser ela um filtro que usa para ver o mundo. Agora tem um segredo: transformar pela renovação da nossa mente. Essa é a única maneira de se desconformar. A única maneira para que isso aconteça é que devemos mergulhar nossas mentes nas águas transformadoras das Escrituras e permitir que elas purifiquem nossos conceitos e padrões. Precisamos absorver todas as verdades eternas de Deus para sermos mais sólidos, mais consistentes e não nos conformarmos ao que o mundo pensa e diz ser o que é certo e errado. Nós necessitamos entender que só existe um jeito de ver o mundo e entender todas as nossas realidades. Qual é? É por meio da boa cosmovisão do Criador. Somente pela Bíblia conseguimos entender a época em que vivemos e detectar os pecados disfarçados de sabedoria, de intelectualidade, de tendência e de outros modos de agir alheios às Escrituras. Na epístola de Paulo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo, no versículo, eu não vou precisar o versículo, mas é na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Ele diz o seguinte: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aí torna o texto de Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste século. Não tome a forma deste século. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fica aqui essa rápida palavra para a gente compreender um pouco do que é a cosmovisão cristã e também entendermos o recorte histórico que nós temos aqui atualmente na era pós-moderna. Amém? Seja sólido, não se amolde à forma do pós-modernismo.